Ele foi até o profeta Eliseu. Eliseu manda seu moço ir até ele. E o moço manda eles mergulhar no rio Jordão. E ele pergunta, e ele vai dizer assim, pensei eu que ele viria até mim, colocaria a mão sobre mim e eu ficaria curado. Ele estava querendo ensinar Deus como trabalhar. Muitas vezes nós queremos ensinar Deus como tem que fazer as coisas. Dizemos, Deus, por que não é assim? Por que não é assado? Por que não é dessa forma? Por que não libera logo uma palavra e eu sou curado? Deus tem seu modo e seus meios de agir. Parece estranho, mas Deus tem um tratar diferente com cada um de nós. Eu vou ter as minhas experiências, vocês vão ter as experiências de vocês, cada um de vocês vão ter as suas experiências próprias. Parece estranho, mas é o jeito que Deus escolheu para tratar cada um de vocês. É o jeito que Deus escolheu para tratar cada um de vocês. Nem sempre Deus vai fazer como você espera. Nem sempre Deus vai fazer como você quer. Podia ele vir, colocar a mão sobre mim, diz Naamã, e eu ser curado, mas Deus pega o profeta, envia um mensageiro, nem o profeta vai pessoalmente, e fala, vai mergulhar no rio, e mergulha 7 vezes. Deus agora ensina o processo. Talvez Deus já está falando com você o processo, faz tempo, hein? Talvez já tem tempo que Deus está falando o processo, talvez já tem tempo que Deus já está dando o direcionamento, mas você quer ensinar a Deus como fazer, dizendo, Deus, não é dessa forma que eu quero, Deus, não é dessa forma que eu estou pedindo, mas se Deus está falando, se Deus está direcionando, é dessa forma que Ele quer trabalhar, é dessa forma que Ele quer agir em você. O processo pode parecer estranho, mas o resultado será milagres. Jesus manda ele ir lavar no tanque de Siloé, e ele ainda estava cego, mas obedeceu. Aqui vai uma chave para você: obediência antes da visão. Obedecer. Somos cegos mediante o futuro, somos cegos mediante o amanhã, mas temos uma palavra. Se temos uma palavra, é o que nos basta. Existem pessoas que estão querendo ver sinais antes de obedecer. Não tem como. Não vamos ver os sinais de Deus. A visão não vai ser ampliada. Os olhos não serão abertos se eu não obedeço à palavra. Eu preciso obedecer para que a visão seja clara e objetiva. A ordem de Jesus foi clara. Vai, lava em Siloé. Siloé era um lugar de purificação, onde os judeus se lavavam antes de entrar no templo. Era Siloé. Siloé foi cavada no tempo do Velho Testamento, onde o rei Ezequias cava uma cisterna, puxa a água de fora para Jerusalém. Então Siloé não era de agora, o processo era antigo. Meu irmão, tem processo na sua vida que não é de hoje, tem processo que é antigo. Por que não está vivendo o resultado? Porque não está obedecendo. Tem processo que não é de agora. Então, a ordem foi clara. Vai, lava-se em Siloé. Agora ele vai caminhar, mesmo cego, mas tendo uma palavra. Abraão saiu como vendo o invisível. Caminha 3 dias, mas debaixo de uma palavra. Você precisa caminhar, mesmo sem ver, mas obedecendo à palavra de Deus. Obedecendo a palavra de Deus, caminhando. Ele foi cego, mas voltou vendo. Jesus tem seus meios de agir. A lei era usada para proteger o povo. Depois o povo queria proteger a lei. Então o povo judeu criou algumas coisas, algum acréscimo na lei, para que eles pudessem proteger a lei. Com medo. E uma das regras que os judeus criaram, cuspir na rocha podia, mas cuspir no chão não. Cuspir na rocha podia cuspir, mas não podia cuspir no chão, porque era proibido o artesão fabricar barro no sábado. Jesus cura esse homem num sábado.
Então era proibido. Aí tinha algumas regras. Caiu uma coisa no chão, você não podia pegar com a mão esquerda, você tinha que pegar com a mão direita. Algumas regras. Não podia varrer casa. Essa regra meio que acabou isso, né? Não podia varrer casa, não podia capinar, não podia fazer massa, né? Não podia fazer algumas coisas. Cuspir no chão podia, na rocha podia, mas não podia cuspir no barro, porque se cuspisse no barro, estava sinalizando que estava construindo massa para fabricar barro. Então, quando Jesus cospe na terra, ele faz lodo, ele estava recriando a visão do homem, ele estava recriando esse homem novamente. Você nasceu cego, mas hoje eu estou te recriando você de dentro para fora. Então Deus agora começa a recriar e dá uma ordem, dá um direcionamento. Aí você precisa entender, a proposta não pode ser maior do que o seu propósito. Proposta a gente teve. Vamos ficar em casa, assistir uma Netflix, vou lá em Resende. Vou ficar em casa, com a família, melhor. Quantas propostas nós tivemos? A esposa fala, eu faço uma jantinha gostosa. Os filhos falam, vamos comer uma pizza, vamos ficar aqui. Quantas propostas nós temos no dia de culto? Interessante que as propostas só vêm no dia de culto, né? Quando não tem culto, alguém te convida para alguma coisa. Quando tem um evento na igreja, alguém te convida para alguma coisa. Quando não tem, nada. Mas marca um evento, marca uma programação, você coloca um propósito de jejum, é tanto convite para churrasco, é tanto convite para aniversário. Aí você fala, meu Deus, só porque eu queria jejuar. Mas você tem que entender, a proposta não pode ser maior do que o propósito. O homem tinha que se lavar em Siloé, ele tinha que caminhar meio quilômetro, ele tinha que andar. Quantas propostas? Porque ele estava acostumado a depender de favor. Quantas casas ele passou porque ele estava acostumado a pegar um pedaço de pão? A tomar um café, uma refeição, a descansar, né? Ô, meu amigo, descansa aqui, para um pouquinho, você vai para onde? Vai para Siloé. É muito longe, descansa um pouquinho, você parece que está cansado. Né? Quantas propostas talvez ele não teve? Mas a proposta não pode te tirar do seu caminho. Ele foi cego, mas ele foi debaixo de uma palavra. Eu não sei como Deus vai fazer, mas uma coisa eu sei, Ele vai fazer. Eu não sei como Deus vai agir, mas de uma coisa eu sei, Ele vai agir, porque se você carrega uma palavra, isso já te basta. Isso já te basta. Pedro e João disse, olha, eu não tenho prata, mas eu não tenho ouro, mas eu tenho o que você precisa, porque eu carrego uma palavra. Lucas 10, Jesus vai dizer, ide, pregai, porque eu vos dou poder e autoridade. Você não tem o que você precisa, mas você tem uma palavra. Você carrega uma palavra. O homem não tinha visão, mas ele carregava dentro de si uma palavra. Uma ordem, um direcionamento. Uma ordem, um direcionamento. Ele ainda estava cego, mas obedeceu. Obediência antes da visão. Obedeça antes de tudo. Ele foi cego, mas voltou vendo. João 9, versículo 25. Eu era cego, agora vejo. Eu era cego, agora vejo. Quando ele foi interrogado. Eu era cego. Estamos falando que Jesus vê quem a sociedade não vê. Quando esse homem viu, ele tinha pai e ele tinha mãe. Ele já tinha mais de 40. O pai e mãe dele falou assim, pergunte para ele porque ele já tem idade para responder. O pai e mãe dele não quis assumir a bronca. Não quis. Na hora que começaram a interrogar, falar do milagre, chamaram o pai e a mãe dele lá. O pai e a mãe dele também se ausentou. Assim como tinha se ausentado toda a vida, agora também se ausenta mais uma vez. Não queriam assumir compromisso. Então entenda, tem guerras que você vai viver sozinho. Tem batalhas que você vai viver sozinho. Tem lutas que você vai viver sozinho. Assim como Jacó. Jacó estava com a sua família, mas ele falou, vocês fiquem aqui e eu vou ali orar. E ele foi lá, passou 12 horas no vale, guerreando, lutando, sozinho. Mas depois da batalha voltou para a família. 12 horas lutando sozinho. Aquele momento onde ele podia ter o amparo do pai e da mãe. O que o pai e a mãe falou? Pergunte para ele, porque ele já tem idade para responder.
Mas o filho não nasceu cego, ei, quem melhor que a mãe para narrar a história do filho? Ela não quis narrar. Quem melhor que a mãe e o pai para narrar como o filho nasceu, todo o processo? Perguntaram para ele, não é esse seu filho que nasceu cego? E eles disseram, olha, pergunte para ele, porque ele sabe responder. Pularam fora. Vai ter momento que pessoas da sua casa, da sua família, do seu ministério, vai pular fora, mas é aí que você tem que sustentar. Sustente a verdade e ela te sustentará. Sustente a verdade, sustente a palavra e ela vai sustentar você. E ela vai sustentar você. Esse é o maior testemunho. Ele não sabia teologia, ele não sabia explicar tudo, mas ele tinha uma experiência. Eu só sei de uma coisa: eu era cego, sim, mas agora eu vejo. Experiências. Cada um de nós vai ter a nossa experiência. Ele não tinha teologia, ele não sabia todas as coisas, ele não sabia explicar por que ele nasceu cego, mas ele sabia que ele era cego, mas agora ele está dizendo, eu era cego sim, eu era aquele que ficava à margem do caminho, eu era aquele que era excluído, mas agora eu estou vendo, agora os meus olhos se abriram, o seu testemunho vai falar por você. É o seu testemunho que vai falar por você. Seu testemunho precisa falar sobre você. João 9, versículo 19. Então perguntaram, este é seu filho? A qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Versículo 20, responderam os pais, sabe que ele é nosso filho, o que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora. Ninguém vai saber explicar, ninguém vai saber contar seu testemunho melhor que você. Ninguém vai saber explicar, ninguém vai saber contar o seu testemunho melhor que você. Indagaram os pais. E os pais estão dizendo, ele era cego sim, mas eu não sei como ele vê agora. Existem pessoas que convivem com você, mas não vão compartilhar e não vão viver das experiências junto com você. Existem pessoas que caminham com você, que te conhecem desde pequeno, mas não sabem o que você está passando, mas não sabem o que você está vivendo, mas não sabe que lutas você tem travado. Mas agora, aquele homem, ele mesmo sabia, versículo 21, mas não sabemos como pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos, pergunte a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Pare de se apoiar em pessoas que não podem te ajudar. Para de apoiar em pessoas que não podem te ajudar. Mas é minha mãe, meu pai, meu amigo de infância. Mas vai ter momento que eles, igual eu falo, de vez em quando eu vou até onde você me dá liberdade. Deus é da mesma forma. Para de falar e de apoiar em pessoas que não podem te ajudar, que não podem falar por você. O seu testemunho precisa ser mais forte que a sua dor. Quem tem experiência com Jesus não pode negar. O homem teve uma experiência com Jesus. E ele estava dizendo, eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Era a fala dele. Realmente não sou eu, é você, não sou eu. Não negue o seu passado, mas também não negue o que Deus está fazendo na sua vida. Pessoal, eu não gosto de falar do meu passado. Não, fala o que Deus fez, de onde Deus te tirou. Mas hoje você também tem que contar o que Deus está fazendo na sua vida. Testemunhe sim, fale sim. Porque agora seus olhos estão abertos, agora você vê. Antigamente você era cego, o príncipe desse século te cegava. Mas hoje você está vendo o mundo espiritual. Hoje você não se guia por vista, mas por fé. Hoje a sua visão foi ampliada. Quem tem experiência com Jesus não pode negar. Quem foi transformado tem testemunho. Você foi transformado? Então você tem testemunho para contar. Se você realmente foi transformado, você tem testemunho. Não se importa, não. Imagina a gente contando testemunho. Não, mas não é bem assim, não. Não, deixa eu contar, a história é minha. Né? A mãe e o pai falaram, não, pergunte para ele. Pergunte para ele. Quer dizer, só você pode relatar. Só você pode falar das suas experiências. Momento de oração, momento de choro, momento de dor, momento da cura. Só você pode falar. Melhor que ninguém. Melhor que ninguém pode falar. Então, entenda uma coisa, milagres
milagre vivido não se discute. Deus fez, não tem para quem discutir. Deus está fazendo, Deus está criando, não tem como questionar. Então, entenda, para a gente encerrar, Jesus vê quem ninguém vê. Jesus está te vendo. Talvez você está cheio de pessoas à sua volta, pai, mãe, mas ninguém está vendo a sua dor. Ninguém está vendo o que você está passando, o que você está trilhando. Ninguém está vendo os questionamentos bobos que muitas pessoas estão se levantando contra a sua vida. O discípulo pergunta mais idiota, quem pecou ele? Como é que uma pessoa que nem nasceu vai pecar, gente? Quem pecou ele? Ele pecou, como é que a pessoa vai pecar dentro do ventre? Na hora que as pessoas falam umas coisas tão absurdas, a gente fica assim, meu Deus, por quê? Por que está falando isso de mim? Por que está levantando isso de mim? Por quê? Por quê? Então, assim, não deixe a fala de ninguém te ferir. Não deixe as palavras de ninguém te matar. Não deixe as palavras de condenação, seja quem for. Eram os discípulos de Jesus. Futuramente eles iam ser os apóstolos, os 12 apóstolos da igreja de Cristo, que ia ganhar uma nação. Sim, eram homens de Deus. Mas naquele momento não tinham visão espiritual. Naquele momento não tinha visão para entender. Nem todo homem de Deus vai entender sua dor. Nem toda mulher de Deus, profeta, vai entender o que você está passando. Por isso que nós precisamos nos apegar com Deus, com a sua palavra. Se apegue com Deus, com a sua palavra. Porque Jesus vê quem ninguém vê. O cego estava à beira do caminho, abandonado pela sociedade, mas não à margem de Deus. Você pode estar à beira de um caminho, ou à metade de um caminho, mas você vai concluir esse caminho. Você vai concluir. Talvez ele podia dizer assim, quando Jesus falou, vai lá, vem de Siloé. Mas eu acabei de vir de lá. Imagina, uma pessoa normal, com a visão boa, ele caminha meia hora, imagina um cego, para chegar lá. Então, assim, talvez ele podia falar assim, eu acabei de chegar lá, é a mesma coisa com Jesus, com os discípulos, dizendo para ele, lança a rede novamente. Aí eles disseram para Jesus, mas hoje pescamos a noite inteira. Aí Jesus está dizendo, lança a rede do lado direito. Irmão, antes do milagre, vem a obediência. Talvez Jesus está dizendo, vai lá, volta, pelo mesmo caminho. Aí aqui tem Sara, sai da casa de Abraão, né? Filho Ismael, filho legítimo de Abraão. Aí Abraão dá um pedaço de pão e um odre. Meu Deus, né? Ruim, triste, né? Um homem rico, cheio de posse. Aí dá para o herdeiro dele um pão e um odre com água. Aí Sara Agar sai agora, juriado da vida, acaba o pão, acaba a água, ela deixa o menino para morrer. Talvez você está deixando sua família morrer por causa de palavras dos outros, por causa de falta de ajuda do homem, sendo que Deus está contigo todo o tempo. Talvez você está abandonando projeto, abandonando resultados que Deus já fez você viver, por causa de palavras, por causa de uma Sara da vida. É a mulher de Abraão, mas agiu no impulso. Foi errada, não agiu. Aí agora, Deus vai lá, revela-se a Agar, mesmo no deserto, Deus revela a ela e fala, de onde vem e para onde vais? Ela só sabia dizer de onde estava vindo, ela não sabia dizer para onde ia, porque estava cega. Não tinha visão espiritual. Quando você sai de um lugar, meu, porque sair é atitude. Agora, voltar. Meu mano, voltar agora, tem que ter coragem. Aí o anjo falou para ela assim, eu vim por causa da oração do menino. Deus está vendo. Deus está ouvindo. Clamor de um menino. Aí agora o anjo falou para ela assim, quando o anjo fala com ela, abre os olhos dela, ela vê o poço do lado dela. Quer dizer, o que ela precisava está do lado dela, mas ela estava cega. Aí ela vai lá, enche o odre e o anjo fala, agora volta. Mas eu acabei de vir de lá, o anjo fala, agora volta. Volta lá, se submeta. Porque muitas pessoas não querem obedecer, irmão, mas quer resultado. Não quer obedecer pastor, não quer obedecer liderança, não quer obedecer chefe, mas quer prosperidade. Não tem como, irmão. Não tem como viver bons resultados sem obedecer. Aí o anjo falou, agora vai lá e volta. Mas ela me expulsou de lá. Mas o anjo falou, vai lá e volta. Volta, se submeta. Volta lá. E ela voltou. Tem hora que nós temos que voltar, dar um passo atrás, irmão. Nem sempre significa vergonha. Dar um passo atrás e avaliar a nossa vida e falar, não, se Deus está mandando, eu vou dar esse passo. Hoje Deus talvez está mandando você dar um passo atrás, porque quando a gente dá um passo atrás, a gente começa a ver a visão mais ampla.
a visão mais ampla da coisa. Não é assim quando você vai medir uma coisa? Qual moleque nunca mediu uma coisa em casa? Até achar a trena. Aí dá um passo. Está enxergando. Aí não está enxergando, em vez de se aproximar, passa mais para trás, né? Para ver melhor o ângulo, para ver melhor a visão. Então Deus está falando, dá um passo atrás, volte. Talvez aquele cego falou, mas eu acabei de vir de lá. Acabei de me lavar lá e nada aconteceu. Mas eu estou falando, vai lá, lava lá. Vai lá, lava de novo, faz de novo. Irmão, recomeço. Eu termino aqui. Recomeçar é preciso. Recomeçar é preciso. Se tiver de recomeçar, recomece. Porque Deus é um Deus de novos começos. Fica sobre teus pés, vamos orar, eu vou parar por aqui. Eu era cego, agora eu vejo. Que essa visão possa ter aberto seus olhos, tá? Que essa palavra possa ter aberto seus olhos para algumas coisas da sua vida que você precisava recomeçar. Para de culpar os outros, tá? Assuma seus erros, vai lá. Deus mandou lavar em Siloé, vai lá. Lavar em Siloé significa santificar, vai lá, se lave, santifique, se separe, ore mais, busque mais, se dedique mais. Não saia do propósito, não saia da beira do caminho. Continue continuando. Pai, em nome de Jesus, debaixo dessa palavra nós oramos. Liberamos um tempo de visão ampliada, visão de águia sobre essa igreja. Que os olhos dessa igreja sejam abertos, assim como os olhos daquele cego foi aberto. Não importa a origem, não importa quanto tempo a porta está fechada, não importa que hoje o Senhor está dizendo, Efatá, que se abra. Que se abra as portas, que se abra os olhos, que se abra os ouvidos, para ouvir e obedecer a tua voz. Pai, na autoridade do teu nome, nós oramos nesse momento, visão espiritual, ó Pai, sejam dadas, direcionamentos sejam dados, novos começos sejam dados agora, em nome do Senhor Jesus, direciona essas pessoas, encaminha essas pessoas agora, Pai, que em nome do Senhor Jesus agora, o Senhor possa recriar, assim como o Senhor recriou, fez o barro, passou nos olhos, Pai, que o Senhor possa recriar eles nesse momento, de dentro para fora, que em nome do Senhor eles sejam recriados, assim como o oleiro se refaz o vaso que se quebrou na mão dele, assim hoje o Senhor nos refaz, nos recria, assim hoje o Senhor estabelece, assim hoje o Senhor nos levanta, assim hoje o Senhor nos cura, independente das palavras que recebemos, sejamos curados hoje, sejamos livres hoje, na autoridade do teu nome nós cremos no milagre, nós cremos na restauração, nós cremos que Deus está conosco, mesmo quando ninguém está, os olhos do Senhor estão sobre essa casa, eis que os meus olhos e os meus ouvidos, diz o Senhor, estarão atentos às orações que são feitas nesse lugar. Os olhos e os ouvidos do Senhor estão aqui. Ninguém pode estar vendo você quando você está chorando. Ninguém pode estar vendo você quando você está vivendo um tempo de dor. Mas os olhos e ouvidos do Senhor estão sobre você. Antes da cura vem o olhar de Deus. O olhar de Deus, o raio-x de Deus. Assim como Davi disse, sonda-me, Senhor, e me conhece. Hoje o Senhor está sondando corações nesse momento. Então receba a cura, receba a restauração, receba o milagre de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Diga comigo, eu só sei de uma coisa. Eu era cego, mas agora vejo. Deus te abençoe, tá bom? Deus te abençoe, fica com essa palavra nos vossos corações. Vamos encerrar? Vamos encerrar. Vamos orar ao Senhor. Domingo, culto de louvor e adoração. Traga mais um, convide, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra. Se tudo correr bem, próxima quarta também estarei com vocês ou enviando alguém. Vamos dar um suporte para vocês nesse período que o pastor João está à tarde. E dia 8, a gente vai estar iniciando a nossa nova série de ministrações. As muralhas vão cair. Existem algumas muralhas que precisam cair para nós vivermos algumas promessas. Então, creia que as muralhas vão cair no nome de Jesus. Então nós vamos estar fazendo uma campanha de cura, de libertação nas nossas igrejas, crendo que as muralhas, tudo que nos impede, tudo que nos atrapalha, tudo que está entre nós e a promessa, vai cair por terra em nome de Jesus. Então dia 8, nós vamos iniciar essa série de ministração, inicia 7 em Porto Real, dia 8 a gente inicia aqui, as muralhas vão cair desde já. Fica esperando cartaz ficar pronto, não. Desde já você já vai convidando, ó, as muralhas vão cair, os impedimentos vão cair, as barreiras vão cair, as correntes serão quebradas. Traga as pessoas para serem curadas, traga as pessoas para serem libertas, que em nome do Senhor Jesus, ao grito
ao toque do chofar e ao grito, ao clamor da igreja, as muralhas vão cair e nós vamos atravessar e conquistar a terra. Pai, em nome de Jesus, nós graças te damos pela noite desse dia, por cada filho, por cada pessoa que está aqui nessa noite. Pedimos aí a tua bênção, a tua paz. O Senhor venha direcionar, guiar, dar um final de semana abençoado, um feriado abençoado, debaixo da tua graça, debaixo da tua bênção. Se o Senhor nos permitir, domingo estaremos de volta num grande culto de louvor e adoração. Assim nós pedimos, ó Pai, despeça teu povo em paz e em segurança. Guarda do roubo, do assalto, do homem mau. Em nome do Senhor, nos dê um sono reparador, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Santíssimo Espírito Santo, seja com todos vocês, não somente hoje, mas para todos sempre. A igreja diz, amém. E de em paz, Deus assim vos abençoe.